E aí, gente, beleza? A segunda metade do século XIX, ao mesmo tempo em que marcou a consolidação da economia cafeeira no Brasil e o próprio apogeu do Império, também foi polvilhada por algumas questões que acabaram por provocar a crise da própria monarquia. Meu jovem, você deve saber que desde 1822 o Brasil era um império, primeiro com Pedrão e depois com seu filho Pedrinho. Pedrinho chegou ao trono aos 15 anos de idade, ainda imberbe, por mais que as imagens quisessem demonstrar o contrário. Durante seu reinado, muita coisa aconteceu. O café se consolidou como o grande salvador da economia do Império. O Brasil participou da Guerra do Paraguai, o segundo maior conflito mundial no século XIX, e teve início a crise da escravidão. Se tivéssemos que pontuar quais foram as duas maiores causas da crise da monarquia nessa segunda metade do século XIX, certamente estariam a questão militar e, acima de tudo, a crise provocada pela abolição da escravidão. Vamos por partes. Para vocês terem a ideia da representatividade que a produção cafeeira tinha na economia nacional, basta dizer que em 1889, 61% de todas as exportações brasileiras vinham do café. O açúcar ocupava um distante segundo lugar, com 10% das exportações. O Brasil, na verdade, era um grande fazendão e o agro já era pop. A grande diferença é que nessa segunda metade do século XIX, o eixo da economia cafeeira se transferia da região do Vale do Paraíba, no Rio de Janeiro, terra dos famosos barões do café, para o oeste de São Paulo, impulsionada principalmente pela chegada dos imigrantes europeus. Mas segura que esse é assunto para um outro vídeo. A primeira lei anti-escravista que realmente pegou em solo brasileiro foi a lei que proibia o tráfico intercontinental de escravos, em 1850, também conhecida como Lei Eusébio de Queiroz, deixando muito claro que essa lei proibia o tráfico, mas não colocava fim à escravidão. Essa só ia acabar definitivamente em 1888 com a assinatura da Lei Áurea. Desde a década de 20 do século XIX, a pressão inglesa pelo fim do tráfico de escravos já era enorme sobre o Brasil, resultando inclusive em alguns atritos diplomáticos, como por exemplo na questão Christie. Inclusive, essa pressão inglesa pelo fim do tráfico de escravos foi motivo de análise pela historiografia. A versão mais conhecida, presente na historiografia tradicional, diz que a pressão inglesa pelo fim do tráfico tinha como objetivo a criação de um mercado de mão de obra assalariada no país que pudesse consumir os produtos ingleses. Essa interpretação, além de carecer de lógica, ela carece também de dados que a confirmem. Por isso que já há algum tempo, outra interpretação historiográfica afirma que, na verdade, a pressão inglesa pelo fim do tráfico não possui um viés econômico, mas sim religioso e moral, em que a opinião pública inglesa pressionou o parlamento para que ele colocasse fim à atividade do tráfico de escravos no mundo. O certo era que, a partir de 1850, ficava muito claro que a escravidão estava com seus dias contados. Dias não, anos, pois a elite cafeeira do Brasil fez de tudo para atrasar o processo de abolição. E a segunda metade do século XIX, e em especial as décadas finais desse século XIX, registraram um embate entre os grupos anti-escravistas e aqueles que defendiam a manutenção da escravidão. Para muitos, para emancipar os escravos, deveria-se respeitar o direito de propriedade, inclusive gerando indenizações para os senhores. O segundo debate importante na política brasileira relacionada ao fim da escravidão foi a aprovação da Lei do Ventre Livre em 1871. Como o próprio nome sugere, a lei transformava em indivíduos livres todos aqueles nascidos de ventre escravo a partir de 1871. Essa lei sofreu severa oposição das bancadas paulista, carioca e mineira, tanto na Câmara como no Senado, mas ao fim ela foi aprovada, principalmente pelo apoio das bancadas do Norte, que possuíam um número reduzido já de escravos em comparação com as economias do Sudeste. Como consequência das leis anti-escravistas de 1850 e 1871, não entravam nem nasciam mais escravos no Brasil. É a partir desse momento que a província de São Paulo, a região onde a economia cafeeira mais se desenvolvia,
Nesse momento, começa uma política de atração de mão de obra imigrante europeia. Para os escravos, a lei de 1871 significou que, a partir desse momento, eles poderiam usá-la contra os seus senhores e tornar efetivo o direito de comprar a sua própria liberdade. Multiplicam-se, nesse momento, na justiça, as ações de liberdade, lideradas por advogados abolicionistas, e surge, então, o contexto para a formação de um movimento abolicionista, principalmente a partir de 1880. O abolicionismo se constituiu no primeiro movimento de opinião pública no Brasil. Reuniu a princesa Isabel, alguns políticos dos três partidos, liberal, conservador e republicano, intelectuais, profissionais liberais, principalmente jornalistas, estudantes, militares, operários, libertos e escravos. O próprio exército recusou-se a caçar escravos fugidos e até mesmo a igreja, que sempre teve uma atitude bastante conivente com a escravidão, nestes últimos anos da década de 80 se manifestou contrária à sua permanência. Para a própria monarquia, a lei de 1871 também teve o seu significado. A atitude passiva do imperador perante o debate abolicionista foi visto pelos proprietários escravos como uma traição a eles e aos interesses do país. E é nesse momento que os senhores escravos retiram seu apoio à monarquia e passam a questionar a própria legitimidade da continuidade do regime monárquico no país, voltando seus olhos para um partido recém-criado em 1870, o Partido Republicano. Nas décadas finais do século XIX, o discurso republicano se fortaleceu e foi muito eficiente em associar a monarquia ao atraso e a um passado que deveria ser superado. Foi nesse sentido que, ao longo da década de 1880, o movimento republicano, o discurso republicano, se colou ao discurso abolicionista, associando monarquia e escravidão como entraves ao desenvolvimento nacional. Além dessa questão relacionada à abolição da escravidão, outra questão que também provocou a crise na monarquia foi a atuação cada vez mais política dos militares após a Guerra do Paraguai. A autoestima militar e o sentimento de corpo que surgiu entre os oficiais com a Guerra do Paraguai foi aos poucos se traduzindo em reivindicações e críticas ao regime monárquico. Jovens militares formados pela Academia Militar no Rio de Janeiro juntaram-se a essa geração de oficiais saída da Guerra do Paraguai e trouxeram consigo o positivismo. E dois pontos da doutrina positivista eram especialmente importantes entre os oficiais do exército nesse momento: a rejeição à escravidão e o apoio à república. Esses dois grupos, então, se uniram na rejeição aos bacharéis que formavam a política monárquica, acusados de descaso com a carreira militar, falta de patriotismo e politicagem. Então, nesse ambiente tenso desses últimos anos monárquicos, o próprio imperador Dom Pedro II fez muito pouco para proteger a monarquia. A conspiração que levou ao golpe militar que proclamou a República em 15 de novembro de 1889 ficou a cargo do Major Benjamin Constant, ele que era um grande líder para os jovens oficiais e um grande defensor da doutrina positivista dentro do exército, e os jovens oficiais que haviam aderido ao republicanismo. Esse grupo conseguiu atrair para o golpe o general Deodoro da Fonseca, que sempre havia sido leal ao imperador Dom Pedro II. O contato desses militares que orquestraram o golpe com os republicanos civis foi feito apenas 4 dias antes da data prevista para o início do movimento golpista. Em 15 de novembro de 1889, começava então a chamada República da Espada no Brasil. Mas isso é um assunto para as nossas próximas aulas. Até lá. Tchau.